Muito boa tarde, estamos aqui com o candidato a deputado federal pelo partido PROS, Joaquim Roriz Neto, que é sobrinho do ex-governador, filho de Jaqueline Roriz, e está agora em sua segunda tentativa de conquistar o posto de deputado federal pela cidade. Vai agora, né, iniciar realmente a campanha de verdade. Como é que estão os preparativos aí, Roriz? Boa tarde, né, Eric? Estou muito feliz de estar aqui no Jornal de Brasília. Tá indo super bem. A gente está conseguindo fazer um trabalho direito, não vai ser aquela coisa corrida, né, de última hora, igual na última, né, que foram 13 dias de campanha, mas está tudo andando assim de uma forma bem tranquila, assim bem planejada dessa vez. Eu tô bem esperançoso. E assim, a gente tá num momento assim que pode ser histórico ou manter a história. A única eleição que não teve um representante da família Roriz entre os eleitos de Brasília foi a de 1994, depois do seu avô já ter sido eleito governador pela primeira vez. Desde então, sempre tem um membro da família Roriz nas eleições. Dessa vez são 4. Você, seus primos, né, o Dedé e o Paulo, e sua avó, que entrou de última hora para o Senado, não foi? Isso. Ela ainda está decidindo, mas a né? notícia era essa. A notícia é essa. Na verdade, vai e vem, né? Mas, assim, assim, a gente mora junto, né? A gente conversa sobre isso todo dia. Depende muito da condição do meu avô, né? Porque a gente bota a família em primeiro lugar, né? E, assim, eu ia ficar feliz com qualquer decisão dela, porque se ela se candidatar, eu sei que ela vai fazer um trabalho muito bom. Se ela decidir não se candidatar, o meu avô vai ter a melhor amiga em casa para poder ficar cuidando dele, né? Então eu vou ficar feliz com qualquer um. E tem o meu primo, né, o Dedé Roriz, que está se candidatando a distrital, e o meu outro primo mais distante, o Paulo. Roriz, a gente não tem tanta convivência, né? Mas até curioso isso, porque a sua avó emitiu até um comunicado dizendo, olha, os únicos que estão permitidos de utilizar o nome, a imagem do ex-governador são Eliana Pedrosa e Joaquim Roriz Neto. Até gerou um imbróglio na época, porque outros candidatos estavam usando. Para você, essa questão é delicada, já foi resolvida? Como é que é o uso da imagem do seu avô? Como é que você vê isso daí? A minha avó não gosta, né? Porque querendo ou não, muitos candidatos usam, né? Eu acho que no debate que teve essa semana, uns 3 ou 4 mencionaram governador Roriz, né? E vários querem se emplacar como a continuação dele, né? E a gente estava até tirando umas fotos essa semana e ela fala, né? Quem deveria usar a imagem do Joaquim Roriz é o Joaquim Roriz Neto. É o homônimo, né? Mas assim, não porque ela quer deixar algum privilégio para mim, né? É porque ela quer respeitar ele, né? Porque algumas pessoas, querendo ou não, tomam vantagem, né, desse fato. Na época de eleição aparecem uns Roriz que eu nunca ouvi falar. Primos mais distantes ainda, né? São bem distantes. Mas assim, eu acredito que todos estão assim, querendo ajudar mesmo, entrar na política para fazer o bem, né? Mas assim, eu acredito que todos estão respeitando isso, né? Deixando de usar a imagem dele do jeito que foi comunicado. Até curioso porque nas outras eleições, inclusive a sua foto principal de campanha era você ao lado do seu avô, era uma imagem bem... dizia tudo o que precisava, né? Dessa vez a imagem é só sua, você está construindo um caminho próprio, até nas redes sociais percebo um pouco menos de referências, ainda tem uma coisa ou outra, assim, é como se estivesse pegando um legado, assim, né? Você realmente se vê num momento agora de caminhar sozinho, de se desprender um pouco disso, meu avô fez... O que você acha que você tem que fazer agora para realmente não ser só o neto do Roriz e ser o Roriz? Uma coisa que eu quero muito que aconteça um dia é que as pessoas falam, aquele ali é o Roriz Neto, em vez de aquele ali é o neto do Roriz, né? Mas é uma pessoa que eu respeito demais e não tem como esquecer o trabalho dele, né? Esquecer o que ele fez.
E a minha mãe, a Jaqueline, ela fala assim, meu filho, se você ganhar a primeira, vai ser por causa do seu avô. Mas depois disso, vai ser pelas coisas que você faz e deixa de fazer. Uhum. Então, assim, eu reconheço, sabe, o meu real tamanho, né? Quando eu vou nos lugares, eu até explico para as pessoas que eu preciso do voto de confiança, porque eu ainda não fiz nada, né? Assim, eu estudei da melhor forma que eu pude, eu me formei em ciências políticas, né? Então eu fiz o máximo que estava dentro dos meus limites, que era a capacitação. Mas a questão de feitos e obras, isso só vai acontecer depois, né? Então, por enquanto, eu ainda tenho uma grande parte das minhas falas explicando, olha, nessa política que a gente quer renovação, que a gente quer essa juventude, sabe, entrando para poder tirar aquelas pessoas que estão enraizadas na política, buscando reeleição, terceiro, quarto mandato, esse voto de confiança tem que partir do povo. Porque eu, no dia da urna, eu só tenho o poder de um voto. Sim. É isso que eu tenho a oferecer. Contagiar uma massa, né? Então eu faço isso, eu faço esse pedido, né? Falando, olha, eu vou tentar fazer igual meu avô fez. Se vocês me derem esse voto de confiança, em 4 anos, se eu não cumprir, vocês têm o poder de falar, dessa vez não. Inclusive, isso é uma coisa importante, assim, da questão, né? A gente tem uma legislatura que se aproxima aí que vai ter que decidir coisas muito importantes para o país. E quem for eleito deputado federal certamente vai ter o pepino, pelo menos da reforma da Previdência. É verdade. Para votar, para decidir. Muitas questões polêmicas. Quem é base do governo discorda, quem é oposição às vezes concorda. É um assunto muito complexo. Pelo que você já teve a oportunidade de estudar, como você se posiciona a respeito dessa reforma e o que você já viu a respeito que você possa falar sobre como deve ser a atuação, caso eleito, nesse aspecto? Isso foi uma das maiores razões que eu não quis fazer parte de um partido muito grande. Porque se eu for eleito, eu quero poder, sabe, dar a minha opinião e poder atuar da forma que eu acredito ser o certo. E não da forma que o presidente do meu partido manda. Eu não quis ir para um desses, sabe, gigantes. Eu estou no PROS, que é um partido muito bem estruturado, né? Não é assim tão grande quanto esses outros, né? Um PSDB, um PT da vida. Mas, assim, na questão da Previdência, eu acredito que realmente a minha opinião sincera é que devia ser 65 anos para homem, 60 para mulher, com 35 anos de trabalho, né? E não mexer nessa estrutura. E não mexer na estrutura. Na verdade, eu ia ser até a favor de abaixar um pouco a idade de aposentadoria e manter simplesmente a idade de trabalho. Porque, querendo ou não, tem pessoas que começam mais cedo, né? E quando alcançam aquele limite, não deixam de trabalhar, né? Mas eu acredito que elas devem usufruir esse direito, porque 35 anos de trabalho é muita coisa. Bastante coisa. É muita coisa. Que eu tenho de vida, imagino que você também. Eu tô com 26 anos. Pois é. Então é muita coisa e eu tenho que respeitar isso. Então, assim, é uma das coisas mais delicadas. Outros assuntos virão, reforma tributária está sendo discutido e tal. E vai ser uma coisa muito tensa, porque a gente acabou de vir de uma legislatura muito turbulenta, com troca de presidente no meio, muitas questões importantes definidas. Você achou que foi realmente os 4 anos mais doidos assim que você já teve oportunidade de experimentar? Foi, especialmente aqui no Distrito Federal, né? Tanto que é uma das razões que eu acredito que a gente tem tanto candidato disputando o governo. A última vez que, se eu não me engano, o DF teve tanto candidato foi em 2002, tiveram 8. Foram 8. Foram 8, né? Agora a gente tem 11. Então o Hollenberg estava naquela época. Ele estava? Tava. Meu Deus do céu, olha só. Ele foi candidato. E em 2002, né, tava com 10 anos. Mas a gente vê isso acontecendo, muitos postulantes, né? Muitos com às vezes as mesmas ideias muito parecidas, e
Assim, eu acredito que o segundo turno vai acabar fortalecendo, né, essas uniões, mas é aquela mentalidade de querer se ajudar primeiro, né, não querer entrar em concordância. Mudar o toma lá da cá, né? E por isso que eu tô feliz que, assim, eu tô no partido da Eliana Pedrosa, porque eu não vou, sabe, ser muito específico em relação a, sabe, aos grupos, mas se tem uma chapa que na pré-campanha já estava falando, eu sou melhor do que ele tem menos voto que eu, vai pro Senado, vai pro governo. Imagina se essa chapa ganha, imagina como que vai ser, sabe, esse desgaste interno lá dentro. Muito ego, né? Muito, porque a única coisa que definiu a questão da Eliana e do Alírio foi uma pesquisa interna para ver quem que tinha mais chance, sem, sabe, bate-boca, falar Sem mal do trocas toda outro, hora. sabe, saindo fake news, nada disso. Então você acha que, Definiu e foi. essas turbulências que a gente viu nas chapas que resultaram na chapa do Ibanez, na chapa do Fraga e na chapa... Qual outra chapa? Tem E na Rosso. própria chapa do Rosso, que fragmentou-se um grupo, até para quem não estiver sabendo, antigamente o Isalci do PSDB era o cabeça de chapa com o Rosso na chapa dele, elevou-se o Rosso, o Isalci foi pro grupo do Fraga, já que o Frejá desistiu. E nisso tudo veio a candidatura do Ibanez, que seria o vice do Fraga, talvez o candidato ao Senado. Enfim, formaram-se 3 chapas. Você acha que esses movimentos enfraquecem essas coligações? Porque tem muito interesse aí. Tanto que quando o Frejá ainda era candidato, tinha muita conversa do Ibanez ir como vice dele. O Frejá era muito contra, né? E tinha muita discussão, assim, o Fraga e o Rosso falando, se o Frejá desistir, eu saio pro governo, mas eu não quero que ele desiste, não. Dá uma piscadinha, né? Daí eles saem, né? E, assim, embora isso deixe as coisas muito turbulentas, né, pro GDF, na questão da disputa para deputado federal, né, abriu um espaço para uma renovação que eu acredito que é muito importante. Pulverizou-se muito, né? Sim. Os candidatos fortes a deputado federal foram tentar outras coisas, o próprio Fraga, O né? Fraga, o Isalci, o Rosso, foram os 3... 3 dos mais bem votados, junto com a Cocai, né? Junto com a Cocai, e o outro é o Rony, que ele não pode. Não pode mais. Então, assim, desses 5 mais votados, só a Érica Cocai que está disputando reeleição. Isso abre um leque muito grande, porque compara com a Câmara Distrital. Dos 24, 20 estão buscando reeleição. Sim. E tem vários nomes grandes que não foram eleitos, que eram deputados em 2010, por exemplo, ou tiveram votação muito expressiva. Sim. Né? Por exemplo... O próprio Cláudio Abrantes, que só entrou como suplente, era um nome grande, Magela não se elegeu. No meu partido, por exemplo, tem o Guarda Jânio e o delegado Fernando Fernandes. Guarda Jânio que teve muito mais votos que vários. Ele teve 14 mil votos e não entrou, né? A título de comparação, para quem quiser saber, a Luzia de Paula, que hoje está no PSB, 7? Teve pouco mais de 7 mil votos. E foi eleita por média, porque a eleição tem cálculos a serem feitos, que inclusive é o que embasam as coligações. Isso. Enfim. Inclusive uma coisa curiosa é porque as pessoas às vezes perguntam pensando numa hierarquia pura. Primeiro você é deputado distrital, depois federal, Senado, acham que é uma escadinha. Então elas se surpreendem. Por que você já começa como deputado federal e não tenta uma legislatura na Câmara Legislativa? Muita gente pergunta isso pra mim, né? E quando eu fiz a minha filiação ao PROS, eu dei o meu nome, né, pro partido. E eu fiquei um bom tempo achando que eu ia ser oferecido o direito de poder disputar uma vaga na Câmara Distrital. Mas esse ano, para essas eleições, eles me chamaram para uma reunião e eles explicaram, eles falaram, olha, Joaquim, o PROS, ele está mais interessado e a prioridade dele nessas eleições é fazer deputados federais, tem uma bancada forte, federal, e a gente quer, a gente fez uma pesquisa interna e o seu nome tá com uma chance maior de ser eleito, porque é assim, né? Você só sabe se você ganha no dia.
E a gente quer saber se você está disposto a sair como candidato a deputado federal. Claro que eles não me forçaram. Sim. Se eu quisesse sair como distrital, eu iria. Mas, assim, eu até conversei com meus avós e a minha mãe. E eu decidi não ser egoísta. Porque, vamos lá, imagina se eu decido sair para distrital e aí eu ganho. Mas daí o partido, por causa de mim, acaba não fazendo a cláusula de barreira, e aí o partido acaba fechando. Parece um egoísmo. Imagina o tanto que, assim, olha só, o cara pensou só nele mesmo. Então, e política é um troço de muita vaidade, né? Eu ia comentar com certeza. Então eu preferi, sabe, eu vou fazer, sabe, o bem coletivo. Se não der certo, eu pelo menos eu fiz a minha parte de querer ajudar o partido. E cá entre nós, né, a disputar uma vaga para distrital com 15 mil votos eu estou eleito. Sim. Mas para federal eu preciso de uns 100. Então, na hora, eu queria era ter disputado a Câmara Distrital. A título de comparação, na última eleição, o Oriz Neto teve 29,4 mil, quase 30 mil votos ali na sua primeira tentativa. E o deputado federal menos votado foi o Laerte Bessa, do PR, que teve 32 mil. Então, teve próximo ali do necessário para se eleger, né? Foi. A gente chegou muito perto, né? Foi com 13 dias de campanha e uma história muito engraçada. No dia depois da eleição, tinha o jardineiro lá da casa da minha avó, que a gente mora junto. Ele viu uma camisa escrito Joaquim Roriz para Federal. Daí ele me chama de Neto, né? Ele, ué, Neto, o seu Joaquim saiu para candidato? Daí eu, não, Luiz, foi eu, cara. Você sabe, né? Você tá brincando. Ele, eu não sabia. Deu, você votou em quem, Luiz? Dele, eu votei em branco. Deu, que bonito. Já sabe porque não deu, né? Então assim, foi muito em cima da hora e muita gente não sabia. Faltou esse trabalho de Foi uma campanha nova, porque Sim. a gente usou um número novo, não foi o mesmo número que a minha mãe usou, né? O TRE não deixou. Sim. Então, e eu fazia algumas caminhadas e tinha alguns lugares que as pessoas falavam assim, eu aposto que você nem é candidato e filho da Jaqueline Roriz, você está trabalhando para quem? Você está querendo tirar a voto dela? Espião. Foi uma coisa de louco. Não, eu vou te dar um exemplo. Quem está acompanhando a live aqui tem direito a todo tipo de opinião, mas a gente tem várias e várias mensagens dizendo simplesmente Bolsonaro 2018, que não tem nada a ver com a nossa presença aqui. Mas, enfim, é um desses movimentos democráticos, né? Como disse o Ciro Gomes no debate, a democracia é uma delícia. E esse tipo de coisa a gente tem que estar aberto. A gente está vendo aqui vários desses comentários, algumas pessoas te parabenizando, falando isso aí, faz o seu e tal. E é isso, a política é essa coisa muito doida, né? Você tá nesse meio, todo tipo de maluco se aproxima de você, às vezes pessoas comuns que só estão desinformadas, esse tipo de coisa acontece, né? E, assim, nessa questão dos comentários, né, que aparecem na live, eu estava numa entrevista de rádio essa semana e eu estava falando de uma... Porque eu acredito muito na transparência, né? E eu quero que todos os meus projetos de lei, se eu for eleito, reflitam essa questão da transparência. E um deles, na questão do transporte, eu quero que todos os ônibus tenham um GPS. Porque daí cada cidadão vai poder olhar no celular ou no computador aonde que o ônibus está, se ele parou em todas as paradas que ele tinha que parar, o trajeto dele. ver a trajetória ou ver se ele está lá parado no meio do nada, numa garagem, enquanto o empresário está ali ganhando um dinheiro cabuloso. E aí, assim, a população tem que acordar cada vez mais cedo para chegar na parada, porque o ônibus está sempre lotado, ele quebra no meio do caminho, porque eles falam que ele já rodou demais, mas dá pra gente ver agora. Sim. Daí uma pessoa comentou, né, GPS em ônibus já existe, você não está inovando nada. Você não está inventando você GPS. Daí eu, assim, não tem como eu revidar, mas eu queria só saber, eu não estou inventando GPS, não estou inventando ônibus, né? Mas no transporte público de Brasília não tem. E tem algumas empresas particulares que têm, para a questão de segurança também. Né? Imagina o tanto que ia ser bom você poder, por exemplo, você tem uma filha que está saindo da faculdade
e você poder saber que o ônibus dela não quebrou no meio do caminho, saber que chegou na parada certa. Se ela tá cabulando aula, porque já tá exatamente. Também tem isso, né? Ela fala que tá no ônibus ou... Então, sabe, são coisas que já existem, mas que a gente pode pegar e usar a tecnologia, que também já está aqui presente, e só, sabe, conectar um com o outro. Tem coisa tão fácil. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta. Se eleito, qual seria o seu primeiro projeto a ser apresentado, ou então a primeira matéria que seria a prioridade do seu mandato? Eu acredito que, assim, tem a questão da... A prioridade para mim seria a educação, né? Mas algum projeto específico, alguma lei que você fala, olha, isso aqui tá faltando, eu gostaria de propor? O que eu queria fazer era fazer uma parceria federal com, por exemplo, a CIL, para incluir na grade acadêmica o curso profissionalizante. Não para ser uma parceria informal, para fazer parte da grade acadêmica, porque daí o jovem de 14 a 17 anos, ele já sai do ensino médio como um perito, ele já sai como um profissional, para poder facilitar a questão do primeiro emprego. Porque assim, eu sou jovem, eu estou com 26 anos, e quando eu estava assim, na escola, a coisa mais importante para mim era como que eu vou trabalhar para eu poder comprar meu carro, para eu poder morar sozinho, comprar as roupas que eu quero, porque ninguém quer ficar morando de mesada. Sim. Né? Não importa quem seja a sua família, né? Não importa, Então, assim, para mim, essa é uma questão muito importante da educação, e eu, sendo jovem, eu quero focar muito em projetos direcionados à juventude. Não sei se, assim, se você sabia, né, Eric, mas 30% da população tem entre 18 e 30 anos de idade. 50 milhões de pessoas têm essa faixa etária. Isso não tem, assim, a mesma representatividade na Câmara Federal. Dos 513 deputados, só 23 deles têm menos de 30 anos. Então, esses projetos direcionados à faixa etária jovem, eles não ganham aquele holofote nacional. E é o mesmo problema que se enfrenta deputados negros, mulheres. A Câmara não representa o demográfico. Então a gente está tendo assim, esse foco hoje em dia, por exemplo, a mulher para ser representada mais no governo, que é importantíssimo. A mulher é 55% da população, mas ela está muito, muito menos que isso no governo. É o quê? 20 e poucos % na Câmara Federal? Não é certo. Porque, assim, a voz da Câmara devia representar a voz da população. Sim. Mas a questão da faixa etária, isso ainda não está entrando. Um projeto muito bacana que eu quero apresentar seria a criação de uma universidade da juventude. Porque o que acontece? As universidades do Brasil, elas estão ajudando a gente a criar os profissionais da inteligência racional. O grande médico, o grande advogado, o grande economista. Mas quando o jovem, ele quer, por exemplo, ser um chefe, quer ser um cantor, quer ser um músico, ela quer ser uma pintora famosa, o que eles fazem? Eles levam o talento deles para fora. Que é o problema das nossas bolsas científicas, etc. Eles levam, por exemplo, os grandes chefes vão tudo para a Europa, para a França. Eu tenho um amigo que, assim, ele era um guitarrista, sabe, de primeira. Ele foi lá para os Estados Unidos. Esses cantores todos, eles vão para fora. Eu quero criar essa Universidade da Juventude para a gente poder, sabe, ter esse talento aqui. Próxima vez que eu estiver na televisão e o cara ganhar The Voice Brasil, ele formou lá na Universidade de Juventude de Brasília. É uma possibilidade, né? O próximo restaurante, assim, top que sair, não vai ser de novo lá em São Paulo, no Rio. Vai ser aqui em Brasília e o chefe formado lá na Universidade de Juventude. Inclusive é curioso porque a gente está agora no Distrito Federal, tem até uma recém-lançada Biotic, né? Que é um parque tecnológico, que é uma boa iniciativa, independentemente do partido, é uma boa iniciativa que precisa ser desenvolvida ainda. Isso. Nesse âmbito de você angariar
tecnologia, startups, esse tipo de coisa. Você acha também que tem como trabalhar mais no Congresso para isso? Tem, tanto que, por exemplo, essa questão que eu falei dos cursos profissionalizantes não iam ser os mesmos de sempre, entendeu? O jovem brasileiro, ele sabe, ele é muito sonhador, né? Ele tem ideias brilhantes. Eu fui esses dias numa feira de ciências, lá em Santa Maria. Poxa, uns jovens assim de 16 anos, eles desenvolveram um carrinho que, sabe, ele conseguia ver aonde que ia ter o limite para ele andar e conseguiu ir, sabe, numa trajetória sozinho. Tem muita gente que tem muita ideia. Muitas escolas públicas. Muitas escolas públicas. Então o governo precisa fornecer esse suporte. Porque senão ele vai encontrar esse suporte em outro lugar e o Brasil não vai usufruir. Então esses cursos profissionalizantes no ensino médio seria, por exemplo, para fazer desenvolvimento de aplicativos, software novo, para a gente poder ter essa conectividade. Assim, esses iPhone, o iPad, AirPlay, para a gente poder jogar a tela do celular direto na tela de uma televisão. Coisa mais dinâmica, Isso daí foi, assim, jovens imaginando, por que a minha tela não pode aparecer ali? Que eles foram desenvolvendo essas estratégias. Hoje, eles já estão criando aquele Google Glass, né? Para a gente poder ter, como se fosse uma lente de contato, o celular já conectado. Coisa de filme de ficção, né? Coisa de filme de ficção, que a gente via nos anos 90, né? E que hoje está acontecendo. Então, eu quero que o governo faça a parte dele. Porque o jovem faz, ele sonha. O governo agora precisa ser o veículo para esses sonhos virarem realidade, para a gente bombar talento. Bom, queria registrar aqui e agradecer os comentários do Edivar Souza Aguiar, falando assim, ele tá certo, no caso você, entra na política para fazer o bem dele e tal. Vários comentários, aquele que nem eu te falei, muitas pessoas comentando coisas aleatórias, mas enfim, estão dando uma audiênciazinha qualificada aí. A Deise, Carlos, Flávio, muito obrigado. A gente tem aqui também o Diego, Deise de novo. Deise tá on fire aqui. Legal. Suramir, enfim. Muitas coisas não são relacionadas especificamente, mas a gente percebe que a política ela é um meio que ela atrai todo tipo de gente toda hora, né? A gente fez, por exemplo, uma live com outro candidato certa vez e também era, fala do não sei o que lá, que tinha nada a ver, era de outro estado. Isso é muito comum, as pessoas elas acham que a política é um grande corpo e é uma coisa só, né? Essa individualização é uma coisa complicada. Não, perfeitamente. A gente está chegando no fim aqui da live, coisa rápida assim também para não se estender demais, Roriz Neto. E assim, uma das coisas que a gente faz comuns assim, que a gente pega a pessoa que a gente vai entrevistar, joga o nome dela no Google com uma palavra tipo Brasília e tal. E aí, as 3 primeiras coisas que aparecem foi quando você saiu do seu outro partido, foi pro PROS, que você quase foi pro PP, mas eu não sei se é verdade ou não. Não e a outra é que a sua mãe acionou a Polícia Civil para te achar uma vez em 2016. Você deu um sumiço. São as 3 notícias que a gente acha no Google assim primeiro. O que foi dessa vez aí? Foi desencontro? Não, isso daí foi coisa de relacionamento mesmo, né? Tanto que foi uma das razões que a gente acabou terminando o relacionamento, mas desligar o celular, essas coisinhas, sabe, besta, de jovem mesmo, né? Mas não foi nada sério não, graças a Deus. Não, só tô lendo aqui. Não, já me perguntam, tanto que, assim, a mulher que eu tô namorando agora, ela até brinca comigo, né? Você dá um sumiço desse de novo pra você ver. Deixa eu chamar o pessoal lá da daí ela até brinca, ela fala, esse GPS que você tá pensando em botar no ônibus, eu vou botar aí na sua nuca. E assim, Roriz, a gente também, até uma coisa que você falou da renovação política, que é uma coisa que muito se fala hoje em dia, muito empresário entrando na política, muita gente nova, e por mais que o seu clã esteja na política bastante, a gente se chama de clã, né? Clã. Não é uma coisa pejorativa, é porque realmente política tem os seus nomes próprios, né? Sim. A sua família está na política há bastante tempo, tem o Arruda, que também com os pares dele há bastante tempo. Por que você acha que você entrar na Câmara Federal seria uma renovação se você representa, ou pelo menos faz parte de uma família que está há tanto tempo por aí? Assim, eu acredito que quando as pessoas pensam no que o governador Roriz fez... quem não estuda a história dele pode até achar que ele representa uma velha política. Mas todas as obras dele não foram do tempo dele.
quando ele fez a Corumbá 4, Brasília não estava precisando de água. Quando ele construiu o metrô, Brasília não tinha um problema de falta de transporte público. Ele pensou 10, 15, 20 anos no futuro. Então ele é uma pessoa muito visionária. E ele fala que o governante, ele precisa pensar no futuro. Quando ele estava no primeiro mandato dele no governo, Brasília tinha 64 favelas. As pessoas hoje falam que Brasília está um caos porque tem 40. Imagina se essas 64 favelas tinham sido desenvolvidas crescendo ao longo desses 18, 28 anos que a gente está vendo. Brasília ia ter sido abandonada, ia ter sido totalmente desgovernado pelas essas favelas. Então, o que ele fez? Ele deu endereço, ele deu dignidade para todas essas pessoas e construiu as cidades que as pessoas também criticavam, porque falou que ele estava dando legitimidade às favelas, que hoje você vai num lugar, você vai no Santa Maria, você vai São Sebastião, você vai lá em Samambaia, e tem casa que vale R$1 milhão. Lá em Águas Claras, você vê os apartamentos que valem R$500 mil, R$1 milhão. E eram lotes que não valia 5 mil na época. Por quê? Porque ele teve essa visão. Então, quando as pessoas falam assim, que eu faço parte de uma família que está muito tempo na política, é uma família que está muito tempo na política, mas sempre pensando no futuro. Por isso que todos os meus projetos, eles são novos, eles são jovens. O que eu estou trazendo de antigo é a maneira de pensar, não é a maneira de agir. Porque esses políticos que estão aqui, eles continuam fazendo a mesma coisa, mas são vícios. Porque para mim tem a diferença entre política e politicagem. A política é a prática da boa convivência. A gente faz política todo dia, mas a politicagem é a safadeza, é a sem-vergonhice, é a bandidagem. E é por isso... métodos que não são progressivos, que não ajudam a andar o negócio. Então, assim, toda vez que eu encontro algum candidato, até os atuais deputados, eu falo dos meus projetos, eu encontrei com o candidato ao Senado agora, né, o Isalci, anteontem. Isalci Lucas, do PSDB? Isso, ele é deputado, né, e daí eu comecei a falar desses meus projetos, né, daí eu comecei a viajar, né, coisa de jovem. Eu falei assim, por que a gente não traz, por que você não fala com o Fraga, né, que é o candidato dele do governo, por que o nosso próximo governador, governadora, né, não pode trazer o Cirque du Soleil para Brasília? De novo. Não, permanentemente. Ah, sim. Para ser permanente. Por que a gente não pode ter o Rock in Rio, assim, em Brasília? Por que a gente não pode incluir, para ter uma Disneylândia, além de Paris, além de Tóquio, uma em Brasília? Porque daí o jovem que está lá no Nordeste, que o sonho dele é ir para Disneylândia, ele não vai lá para Miami, ele vem para Brasília, para trazer essa economia para cá. Olha o tanto de emprego que ia gerar. E aí eles dizem que você está viajando na maionese. Eles falam. E aí eu falo, olha o tanto que ia melhorar a economia dos nossos hotéis, dos nossos restaurantes. Sabe, a economia bomba quando a gente pensa nessa questão essa questão de lazer, né, por todas as áreas, e cria muito trabalho. E eu vejo isso muito quando, assim, eu vejo as obras do meu avô. Porque já chamaram ele de megalomaníaco. Quando ele falou que queria trazer o metrô. Eles falaram, você é um louco. Brasília não precisa e nunca vai ter um metrô. E depois com o Expresso Piqui, que virou hoje o Expresso Piqui, né, que a ideia também foi pensada. O trem-bala daqui até Goiânia. Hoje em dia é o famoso e nunca tirado do papel Expresso Piqui, entendi. E hoje as pessoas estão vendo a necessidade desse tipo de coisa. Então, assim, é por isso que eu tô querendo entrar, porque eu acredito que eu olho para o futuro, igual meu avô olhava. E eu acredito que é muito importante. Bom, Roriz Neto, a gente agradece muito. Como é que você prefere se chamar? Joaquim, Roriz Neto, Neto? Como é que funciona?
Você é muito novo pra gente ficar te chamando de Joaquim. Né? Não tem muito jovem chamado Joaquim. Pouco, só o filho da Angélica. Mas assim, eu gosto de Joaquim ou Roriz Neto. Meu avô me chama de Quinca. Mas eu ia preferir que ficasse só ele me chamando de Quinca. Eu vi que seu nome que você registrou no TRE foi Joaquim Roriz. Sim. Eles deixam registrar, se eu não me engano, 2 nomes, né? E não vou registrar Joaquim Neto nem Roriz Neto, né? Porque afinal de tudo é meu nome. Sim. Né? Então, se o meu avô não tivesse sido governador, se ele não tivesse entrado na política, eu teria registrado Joaquim Roriz do mesmo jeito. Seria a mesma né? coisa. Perfeitamente. Bom, muito obrigado pela presença. Eu fico muito agradecido. Aqui a gente, ao longo da semana, a gente deve trazer outros candidatos, outras pessoas. Que legal. Joaquim Roriz Neto pelo PROS, candidato a deputado federal. E você também pode acompanhar uma entrevista com ele, com alguns trechos exclusivos, na coluna do Alto da Torre, que vai ser no Jornal de Brasília amanhã. E por todos os nossos canais nas redes sociais, pode sempre acompanhar o nosso trabalho, que durante essas eleições a gente vai tentar fazer a melhor cobertura possível. Muito obrigado, uma ótima tarde. Alguma consideração final? Não, era só isso mesmo. E eu quero pedir para todo mundo, me segue no Instagram, me segue lá no Face, especialmente no Instagram, porque sou eu que respondo tudo, né? Não é uns assessores aí, eu tô com meu celular, até quando eu tô dormindo ele tá do meu lado, né? E Joaquim Roriz Neto, pode ir lá fazer umas perguntas, crítica, eu recebo. Tudo é válido. Né? Tudo é válido e fico muito agradecido aí, gente. E também para quem quiser, a gente vai deixar os links das redes sociais dele nos comentários dessa live. Muito obrigado e até uma próxima vez.